Na questão 399. Livro dos Espíritos, questão 399. Isso. A ética é respeitar os critérios dos mentores e o psicoterapeuta jamais deve induzir, não pode sugerir e nem conduzir o processo. Exatamente, Rosana. A nossa ética, ela está ali, né, estruturada nessa questão 399, fala sobre a lei do esquecimento. Márcio, eu fiz, na hora que eu li essa pergunta, aí realmente é algo que me incomoda bastante isso, né? No Livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec, né, essa questão 399, onde é mencionada essa lei do esquecimento. Na hora que a gente fala de lei do esquecimento, por que essa lei do esquecimento ela existe, né? Então, eu mesma fui atrás, fui fazer uma pesquisa, como lhe falei, e eu concluí, né, pode ser que não esteja a correta a conclusão, que a estrutura original dessa personalidade congênita, ela é caótica, ela tem muitas informações, tem até uma certa desorganização, não tem forma, e é 100% inconsciente. Essa é uma área da personalidade que se fecha durante o desenvolvimento humano, ainda no útero materno. Assim eu acredito, eu intuí que isso acontece, isso eu não tirei de lugar nenhum, eu intuí. Nessa área, instintos assim tempestuosos, eles lutam para se libertar, mas não acham um meio correto e certo de sair porque foram lá trancados. E por que eles estão trancados no inconsciente? Porque o ser humano ele não tem condição de lidar com essa área sozinho. É uma parte que pode estar bem animalizada, com todos os instintos selvagens armazenados, está ligado ao nosso passado evolucionário, portanto, em uma situação mais primitiva e menos evoluída que a atual vivência. Aí eu faço um link com aquela palavra da Elsa sobre os pedófilos, né? Era certo fazer isso no passado e agora não mais, né? E é onde reside realmente essas pulsões que o Freud fala de vida e de morte, né? Com muitas tensões, excitações, energias. E existem lá dentro elementos incompatíveis com a civilização moderna e com a vida atual. Esse é um local virtual, né? Não está no cérebro, assim eu acredito, e desconsidera os limites, pois é incapaz de lidar com essa realidade externa. O ideal é que o ego seja maduro, adulto o suficiente para separar os desejos que podem ser satisfeitos das fantasias. Mesmo que essa parte interna seja não acessível, de difícil acesso, por ser 100% inconsciente, não há como o ser humano escapar de sua realidade, pois nós somos forçados a herdar todo o nosso passado pela lei do plantio e da colheita, e a repetir esse conteúdo caso não estejamos comprometidos com a evolução e nem tenhamos consciência da importância didática desse passado. O conteúdo desse interno, ele é poderoso e uma grande fonte de energia do ser humano. Ele está trancafiado no inconsciente e, na maioria das vezes, pode ser até um pouco perigoso. E por que eu achei que é perigoso? Porque lá convivem muitos desejos contraditórios, lado a lado, sem que nada possa anular isso, né? Nesse campo não existe uma lógica, não há uma censura. É meio irracional, sem ética, sem inibições, sem lógica. Muitas vezes não tolera frustrações, pois funciona pelo princípio do prazer. É como se fosse um cavalo indomável. A necessidade de cavaleiros experientes que possam segurar as rédeas desse cavalo selvagem, sob a pena dele se perder na violência dos seus instintos, cultivados nas vivências anteriores. E quem são esses cavaleiros experientes que podem adentrar esse conteúdo inconsciente? É o espírito incorruptível, os mentores espirituais. Só eles podem nos conduzir com segurança nessa área da personalidade congênita. E por conta disso existe essa lei do esquecimento, que fala que mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vagas lembranças que lhes podem ser reveladas. Essa revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem
com o fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Afinal, ninguém pula sobre um cavalo indomável sem sela nem cabresto só por pura curiosidade. Por conta disso, a psicoterapia reencarnacionista, canalizada pelo Dr. Mauro Kiewitko, nos adverte que jamais o terapeuta deve tentar conduzir sozinho, de forma imprudente, uma investigação do inconsciente, pois ele não é capaz de controlar o cavalo indomável de ninguém. Só os mentores espirituais podem fazer. Eliana, parabéns pela profundidade da sua resposta. Foi uma coisa bem científica. E graças a Deus que temos essa lei de esquecimento, né? Porque se nós soubéssemos o que teríamos que fazer nessa encarnação, todo o caminho, todo o trajeto, com certeza estaremos perdidos até agora. Verdade, Márcio. Às vezes eu vi uma vez de uma psicóloga dizendo que às vezes os psicólogos podem até acessar isso, coitados, sem saber. E eles falam que às vezes eles temem dar um burn, queimar a mente da pessoa. Eu acho que toma contato com o cavalo indomável e não sabe o que fazer. Não tem os mentores espirituais. Perceber a importância da ética, que só os espíritos superiores têm acesso a esse nosso inconsciente, o que a gente pode lidar para melhorar a nossa atual encarnação. Exato, Márcio. Então, olha só o poder do nosso inconsciente. Se a gente souber lidar ele da maneira correta, principalmente na questão das imagens e das cores. Então, se a gente for imaginar e pensar em cor, só em cores boas e imagens boas, gente. Porque isso é uma coisa energética muito poderosa, que a gente pode traçar o nosso futuro de uma maneira bem proveitosa em termos de aproveitamento de encarnação. Então, usem e abusem da imaginação de vocês para as coisas boas, sensações boas e cores, principalmente cores. Muito colorido, muito lilás, muito azul, muito amarelo, muito branco. Azul, que vai ser importante nessa nossa encarnação. E aí, quem respondeu mais completo do que a Eliana? Quem responder mais completo que a Eliana vai ganhar 2 pontos na média, hein? Eu nem me atrevo. Sempre que eu estou fazendo esses exercícios, eu medito bastante, eu sou meditante, não sei se eu falei isso para vocês, eu medito e peço para os meus mentores me direcionarem, me dar o caminho, me ensinar, meu mestre interno. Então, Eliana, você percebeu que a gente já sabe de muita coisa, a gente apenas esqueceu? Apenas esquecemos, está tudo no nosso inconsciente. Então, basta apenas a gente relembrar, a gente ter a nossa intuição, o nosso superior no comando, com a ajuda dos nossos mentores, para chegar às respostas que a gente quer. A gente sabe tudo, não tenha dúvida. Então, Xará, só uma curiosidade, posso perguntar? Xará. Pois não. Para a Eliana, ela já passou pela investigação do inconsciente, Eliana? Eu já passei, sim. Eu já fiz duas terapias de regressão, né? Da psicoterapia reencarnacionista, só que eu não tive oportunidade de fazer avaliação. Eu tenho as duas gravadas. Agora, na época, eu não conseguia entender e eu não tive também oportunidade de conversar com o terapeuta. Porque eu acabei, por contingências da vida, interrompendo o meu tratamento. Então, eu só tive as duas que estão gravadas, estão comigo. Cada vez que eu ouço essas audições, né, dessa regressão, eu consigo entender um pouco mais. Só que agora o Márcio me deu uma informação muito importante sobre as imagens. Todas elas tinham imagens, não só sensações, tinham imagens. E essas cores boas, imagens boas. Eu nunca tinha pensado em cores, como o Márcio falou, o lilás, o azul, o amarelo, o branco. As cores, com certeza, elas têm grande importância, porque o próprio espectro luminoso, ele vai do infravermelho ao ultravioleta. E nós, humanos, não enxergamos 100% do espectro, enxergamos só uma pequena parte do espectro luminoso. E aí, como essas cores, Márcio, que têm uma vibração, são tão importantes para vocês dois, Márcios. E aí, Xará, respondido? Sim, respondido. Não é que eu fiquei pensando, né, com esse lado científico da Eliana, né, esse senso de curiosidade, assim,
que é tão bom, né, de querer ir a fundo mesmo e não simplesmente, tá bom, os mentores estão falando, então tá bom, né? Eu imagino como seria até alguns questionamentos dela, né, que ela mesma faria numa oportunidade, né, Xará, que a gente sabe no finalzinho, normalmente, né, da investigação do inconsciente, quando vem mensagens ali do mentor e tal, deve ser bem interessante a vivência dela. Uma delas, Márcio, uma das regressões, eu sou engenheira hoje, né? Tô nessa casca de engenheira, mas eu já tive uma outra casca masculina e uma casca de um farmacêutico. E ele era alguém que lidava com fórmulas para a cura. Então, quando eu tive a oportunidade de ter contato com essa personalidade, com esse personagem, né? Eu percebi algumas coisas que eu trago dele, desse personagem, desse farmacêutico, e mas ele era obstinado, ele inclusive relutou a desencarnar por conta da obstinação, que ele achava que não tinha concluído 100% daquilo que ele precisava concluir. Ele estava numa época onde existia uma epidemia, olha só que coisa, essa regressão eu fiz no começo do ano passado, meados do ano passado, não existia nada, e ele passou por uma pandemia, esse farmacêutico, e ele de forma nada, ele tentava uma cura, claro que não conseguiu, né? Ele não conseguiu, ele desencarnou antes, só que ele desencarnou de forma inconformada, entendeu? Talvez esteja aí essa minha vontade de cada vez mais compreender, por conta dessa personalidade farmacêutica, não sei. Talvez você não precise nem conversar com o terapeuta aí, né? Você analisando o material e tirando as suas conclusões, reconhecendo as suas tendências, né, de personalidade congênita, já está no caminho, né? Talvez por si só, né? Agora eu queria aproveitar, Xará, se você me der licença aí, indicar um livro que é do Dr. Brian Weiss, não sei se alguém já leu, Muitas Vidas, Muitos Mestres, porque ele era, não sei se alguém conhece, né, Dr. Brian Weiss, né, um terapeuta de regressão também, mas ele era um médico muito cético, né, científico, cético, e chega uma moça no consultório dele, ele trabalhava com hipnose de regressão, né, que ia até a infância, até quando a pessoa se recordava de estar no ventre, né, da mãe e tal. E aí chega uma moça lá e ela começa a acessar vidas passadas e começam a trazer mensagens, né? Os mentores trazem mensagens para ele. E é bem legal ali, porque, é claro, tem a parte que a gente sabe, né, da lei do esquecimento, que a gente não pode conduzir, e ali ele conduz muitas situações. Mas a gente, no curso, a gente sabe que não é esse o caminho, né, para o nosso entendimento. Mas o legal é que ele começa a fazer muitas perguntas, ele conversa mesmo com os mentores. Mas, assim, tudo relacionado à pessoa que está em tratamento ali, né? Que essa moça aqui traz essa possibilidade. E aí abre um campo gigantesco para ele. E aí é quando ele começa a explorar vidas passadas, né? Então, eu indico essa leitura, é bem legal isso, viu? Até para você também, Eliana. Uma leitura bem interessante, viu? Eu conheço o Dr. Brian Weiss, eu tenho esse livro, eu li. Na realidade, eu tive contato com ele através, não sei como, apareceu em alguma reportagem de televisão, esse médico, há muitos anos atrás, e ele falava sobre isso, e isso me intrigou bastante. Eu comecei a pesquisar sobre ele, eu comprei esse livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Ele tem esse e tem outros livros que eu também adquiri, eu li. E importantíssimo essa dica que você deu, porque o Dr. Brian Weiss era alguém que era um médico cético, ele não acreditava, e ele relata, né, o que aconteceu com ele numa mesa de cirurgia, uma mesa de tratamento, onde ele quase foi para o outro lado, né? E aí, quando ele voltou, ele teve consciência plena de que as coisas não acabavam aqui. Isso me intrigou bastante. Eu li Dr. Brian Weiss, é muito interessante esse livro, excelente. Legal, uma boa dica aí, né? Ótima dica.